Então, galera, nesse vídeo vamos analisar se uma função ela é bijetora ou não. Vamos ver, né, observar se existe uma bijeção nas funções. E para uma função ela ser bijetora, ela vai ter que ser injetora e sobrejetora. Ou seja, ela vai ter que ter essas duas características ao mesmo tempo. Então vamos ter que saber, né, teremos que saber o que é uma função bijetora, aliás, uma função injetora e uma função sobrejetora. E eu já adianto para vocês a importância, né? O porquê estudamos se uma função é bijetora ou não, se existe uma bijeção numa função. Porque quando estudarmos funções inversas, teremos que saber, ok? Vamos ter que ter essa ideia, né, de bijeção. Porque para uma função ela ser inversa, para existir a inversa de uma função, que a gente vai tratar em aulas oportunas, teremos que ter uma ideia, né? Essa função, para ter a inversa, ela vai ter que apresentar uma bijeção. Ela terá, que apresentar essa característica, ser uma função bijetora. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vamos saber primeiro o que é uma função injetora e o que é uma função sobrejetora. Por quê? Se uma função for injetora e sobrejetora, ela será bijetora, certo? Se ela tiver essas duas características ao mesmo tempo, então ela será uma função bijetora. Show de bola! Então vamos lá, vamos analisar aqui essa primeira função. E vamos fazer o seguinte, vamos primeiro analisar se essas funções, se essas três funções são funções injetoras. E eu já adianto para vocês que, para uma função ser injetora, os elementos do domínio, e o domínio a gente já aprendeu, seriam os elementos desse primeiro conjunto aqui, e aqui seria o contradomínio. Então, aqueles elementos que flecham, né? Aqueles elementos que flecham são os elementos do domínio. Então, são os elementos dominantes, né? Que fazem parte do domínio, eles que flecham. Então, esses elementos aqui que estão flechando, quando acontece, e no elemento dos domínios aqui, né? Ou que fazem parte do domínio, não podem sobrar, e a gente sabe, para ser uma função do domínio não pode sobrar nenhum elemento. Então, todos os elementos aqui terão que flechar, né? Irão flechar algum elemento do contradomínio. Pode sobrar elementos no contradomínio, isso aqui a gente aprendeu em aulas falando de imagem e domínio da função, certo? Aqueles elementos que foram flechados são chamados de imagem. Até aqui tudo bem. Beleza. Então, se não pode sobrar elemento nenhum no domínio, então quer dizer que todos os elementos do domínio irão flechar algum elemento do contradomínio, certo? Então tá, vamos lá. O elemento 1 aqui está flechando 0, o 2 está flechando 3 e o 4 está flechando 5. Então percebam que todos os elementos aqui estão flechando elementos diferentes no contradomínio, certo, pessoal? Então, quando isso acontece, quando elementos do domínio estão flechando elementos diferentes do contradomínio, se isso aqui acontece, podemos dizer que essa função aqui é uma função injetora, tá ok? Então, vamos analisar primeiro aqui pelos diagramas de Venn, tá ok? Então, essa análise aqui é apenas pela relação, né? A relação entre dois conjuntos. Podemos, e vamos fazer isso aqui na próxima aula, analisar também graficamente, saber se uma função é bijetora ou não, apenas olhando o seu gráfico. Isso aqui vamos aprender na aula que vem, tá ok? Então, primeiramente, vamos analisar pelo diagrama de Venn, e é isso que vamos fazer agora. Então, sabemos então que essa primeira função ela é injetora. Então, para cada elemento do domínio, se acontecer de cada elemento do domínio flechar um elemento diferente no contradomínio, então temos aqui uma função injetora. Na segunda função aqui, ó, cada elemento do domínio está flechando também elementos diferentes do contradomínio, certo? Então, essa função aqui também é uma função injetora. Então, é simples, né, a função injetora. Apenas vamos observar o que os elementos, ou quem os elementos do domínio estão flechando no contradomínio. Se forem elementos diferentes, então essa função ela vai ser injetora, tá ok? Vamos para a terceira função aqui, ó. O elemento menos 5 flechou o elemento aqui, o elemento 4. O 0 flechou o 2 e o 4 também flechou o 2. Então perceba que dois elementos aqui diferentes do domínio flechou o mesmo elemento no contradomínio, que seria o número 2. Então essa função ela não é, então podemos colocar aqui, não é injetora. Tá ok? Então essa função aqui ela não é injetora. Show de bola! Agora vamos analisar se essas funções são sobrejetoras. E quando é que uma função é sobrejetora, pessoal? Então, ela será sobrejetora, e é isso que a gente vai ver agora, será sobrejetora quando não sobrar elementos no contradomínio.
Então, quando não sobrar elementos no contradomínio, ela será sobrejetora. Ou seja, quando o contradomínio for igual à imagem, ou seja, todos os elementos do contradomínio forem flechados, então quer dizer que essa função ela é sobrejetora. Então, como aqui sobrou, certo? Sobrou elementos aqui no contradomínio, então quer dizer que essa função aqui ela não é sobrejetora. Então podemos colocar aqui que não é sobrejetora. A segunda função aqui, ó, percebam que o contradomínio seria o 0, 3, 5 e 7. E a imagem também é 0, 3, 5, 7, porque todos os elementos foram flechados. Então, como o contradomínio é igual à imagem, podemos dizer que essa função aqui ela é sobrejetora. Okay? Então, essa segunda função ela é sobrejetora. A segunda função, perceba que sobrou aqui o elemento 7, certo? E como sobrou, então essa função aqui também não é sobrejetora. Show de bola! Então temos aqui apenas uma função que é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então essa função ela será uma função bijetora. Ela tem as duas características, certo, pessoal? Então, acredito que passei a ideia, né, de bijeção de uma maneira simples, tá ok? Então, observem que é muito interessante sabermos quem é o contradomínio da função e vai ser dado para vocês, né, através de algumas notações. Por exemplo, você pode pegar um problema onde vai ter uma notação onde a função ela leva os reais aos reais, né? Não fique com medo disso aqui, ok? E aí embaixo terá uma fórmula mais ou menos desse tipo, vou chutar aqui, então 4x mais 5. Essa coisinha bem feia que está à frente de vocês aqui está apenas informando que temos uma função que leva elementos do domínio. Então, essa primeira letrinha aqui está nos dizendo, né, está nos informando que são os elementos do domínio. E essa segunda letrinha aqui está dizendo que são os elementos do contradomínio. E a gente sabe que letra é essa aqui? É a letra R, que representa o conjunto dos números reais, certo? Então, o domínio são todos os conjuntos de números reais e o contradomínio são todos os conjuntos, aliás, todos os números do contradomínio, certo? Seriam todos os números reais, né? Fazem parte do contradomínio. Então, se a gente quisesse fazer o que estamos fazendo agora, teríamos exatamente isso aqui, ó. Existe uma relação entre duas funções, onde os elementos do domínio irão flechar elementos do contradomínio. Aqui seria o domínio e aqui seria o contradomínio. É exatamente isso que está dizendo. Só que os elementos do domínio seriam todos os números reais. Então teria aqui o menos 1, teríamos aqui o raiz de 2, o próprio π. Todos os números que vocês imaginarem estariam aqui dentro. Não vou colocar aqui, é claro, porque existem infinitos números. E levariam bastante tempo, certo? Como também no contradomínio, todos esses números aqui estariam aqui também. Teríamos aqui todos os números reais, o menos 1, o 1, o raiz de 2, o 3 sobre 4, todos os números reais estariam aqui também. Saber quem vai flechar quem é exatamente essa fórmula que diz. Para cada elemento do domínio, irá flechar um elemento do contradomínio que é 4 vezes maior que esse elemento somado com 5. Por exemplo, o número 1 aqui que está no domínio, ele vai flechar quem aqui no contradomínio? O número 1 ele vai flechar, basta substituirmos aqui. 4 multiplicado por 1 mais 5. Isso aqui nos daria 4 mais 1 vai ser igual a 9, certo? Então, 1 ele vai flechar aqui o 9. E todos os elementos do domínio aqui vai flechar alguém aqui no contradomínio. Quem a gente vai saber, né? Quem ele vai flechar? Exatamente por essa lei de associação aqui. Tá ok, pessoal? Então, é de extrema importância entendermos essa notação aqui. E não é bicho de 7 cabeças, ok? Você pode pegar essa notação, como também pode pegar apenas essa primeira parte aqui, onde, em vez de informar aqui qual conjunto estamos trabalhando, né, no numérico, pode também fazer assim, ó. Tem uma função que leva um conjunto até outro, então conjunto A e conjunto B. Só que ele vai dizer para você quem seria o conjunto A, na mesma questão. O conjunto A seria os elementos 1, 3, como a gente trabalhou em aulas anteriores. E o contradomínio seria os elementos 0, 4 e 5, por exemplo, né? E, claro, vai ser dado a lei de associação. Poderia ser aquela 4x mais 5, certo? Então, saber quem vai flechar quem vai depender dessa lei aqui. Então, percebam que quando a gente tem essa função, essa notação aqui, o primeiro conjunto aqui seria os elementos, né, que fazem parte do domínio. E aqui seria o nosso contradomínio.
tá ok? Então, espero que vocês tenham entendido um pouco a ideia de bijeção, tá ok? Porque será de extrema importância em aulas sobre a inversa de funções. Tá ok, pessoal? Na próxima aula vamos analisar no gráfico, né? Saber o que seria uma bijeção para finalizarmos esse assunto. Beleza? Então espero que vocês tenham compreendido e espero vocês também na próxima aula. Muito obrigado e até mais.